Olá meninas! No mês das mulheres eu estou aqui com mais uma amiga querida, convidada, uma pessoa super especial que tem uma história incrível. Aliás, literalmente eu estou me surpreendendo todos esses dias com essas gravações e ter convidado essas mulheres para estarem aqui na minha casa, entendendo um pouquinho sobre a vida delas, como é importante você ter relacionamento com pessoas, você escutar a história delas, porque com isso você descobre coisas incríveis e principalmente, com certeza, você tira lições para a sua vida, call attention, palavras e coisas que façam com que você pense diferente em muitos e muitos momentos. Bom, pessoal, vou começar perguntando para Jéssica a parte profissional dela. E vocês, por favor, fiquem conosco e assistam o vídeo 2, o vídeo 3. Com a Jéssica eu vou fazer diferente. Eu vou começar no momento que ela está e depois vou contar para vocês um pouco sobre a infância dela, um pouco sobre algumas mudanças que ela teve na vida dela. A Jéssica eu conheci há mais ou menos uns 6 anos, eu acho, né, Jéssica? 6 ou 7 anos. 6 ou 7 anos. E a Jéssica era maquiadora. E ela, aliás, uma excelente maquiadora. Eu amava o trabalho da Jéssica, já me maquiou para produção, né, para gravação de vídeo, já trabalhou conosco no Hair Concept aqui nos Estados Unidos. E ela era apaixonada pelo mundo da maquiagem. Ela continua, né, não que ela continua. Mas o legal da vida da Jéssica é que quando teve um momento que ela engravidou, a história da vida dela também mudou. E aí eu me apaixonei, porque eu amo quando mulheres, quando pessoas entendem que não é porque você já tem algo que você gosta, que você se encanta, que você se apaixona, que necessariamente aquilo tem que ser tudo que você vai fazer pro resto da sua vida. Você sempre tem possibilidades de mudar. Você sempre tem que estar aberto para entender o novo que talvez bata na sua porta. Jéssica, me conta um pouquinho. Primeiro, bem-vinda, né? Obrigada. Bem-vinda à minha casa. Muito obrigada por ter aceitado aí, estar gravando com a gente, compartilhar um pouco da sua história. Queria que você me contasse quando foi que você entendeu que talvez tivesse um novo open, né? Uma nova possibilidade de você entrar para outro mercado. Foi quando engravidou? Foi quando eu engravidei. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Muita alegria para mim estar aqui e falar sobre isso, que não é só um tema que precisa ser falado, mas se tornou uma missão para mim nesse momento. Muito mas bom. Respondendo a sua pergunta, sim. Quando eu engravidei, na verdade, eu fiquei 10 anos casada, sem querer ter filhos, porque eu tinha muito medo de ser mãe. E aí, quando eu engravidei, eu decidi estudar a respeito, porque eu entendi que eu não tinha repertório para ser mãe. Eu comecei a olhar ao redor e ver que o que minha mãe, né, a forma como minha mãe me educou é porque não tinha informação. E hoje em dia a gente tem tanta coisa à mão que eu comecei a estudar. Eu passei por algumas coisas na minha vida, comecei a fazer terapia e na terapia eu comecei a entender que eu precisava me transformar primeiro, mudar de dentro para fora, para não cometer com a minha filha os mesmos erros que cometeram comigo por falta de informação, porque se eu cometesse, seria culpa minha, porque hoje a gente tem ferramentas à mão. Comecei a estudar. Vou fazer um break aqui para poder falar uma coisa para vocês. Essa coisa de ter medo de ser mãe nos dias de hoje, eu tenho escutado demais. Eu tenho pessoas à minha volta, pessoas ao meu redor, pessoas que principalmente convivem até comigo muito próximo, que tem muito medo de ser mãe, tem muito medo da maternidade, tem muito medo de não dar conta. Sim. Eu não posso, se eu for ser mãe, eu vou ter que parar minha vida, se eu for ser mãe, tem tanta droga no mundo, tem tanta coisa ruim no mundo, meu filho vai ser alguma coisa de muito errado. E isso é um call attention muito grande. Mulheres, não permitam com que esse medo te roube a maternidade. A maternidade é uma das coisas mais lindas que Deus criou. A maternidade, ela é essencial. Super respeito mulheres que resolvem por opção não ser mãe, ok? Não é mandatório você ser mãe. Entenda o seu propósito em Deus. Mas uma das coisas que eu entendo é que o medo não pode parar nada na sua vida. E principalmente a maternidade. Quando a Jéssica me contou essa parte da história dela, impactou muito o meu coração. Falei, uau, como que ela teve a percepção de entender que o medo da maternidade dela, medo de ser mãe, medo de colocar um bebê no mundo, poderia criar traumas naquela pessoa que ia nascer. Sim. E isso foi muito importante. Para mim, isso já foi uma lição, assim,
de vida grande, Jéssica. Parabéns até pela sua atitude de ter ido buscar conhecimento, primeiro, para não deixar o medo te parar. Sim. Não deixar o medo fazer com que você não conseguisse ir além. De repente você poderia ter virado uma mãe super traumatizada. E principalmente entender que você não ia multiplicar o medo na sua filha. Sim, foi exatamente isso. Foi muito bem colocado. Porque quando eu me descobri, que eu vi que eu tava grávida, eu tava chegando num ponto com meu marido, eu tava falando pra ele assim, eu nunca tinha falado muito sobre filhos, mas eu tava chegando num ponto assim, eu acho que a gente não deve ter filhos. Eu tava chegando nesse ponto, mas era por medo. Sim. E aí, assim, eu também descobri que Deus, né, o verdadeiro amor dele, ele lança fora o medo. Então eu precisava me jogar primeiro em fé. Né, tipo, então quando eu me descobri grávida eu fiquei muito feliz, mas com muito medo ainda. E aí foi onde eu decidi trilhar esse caminho, essa jornada, né, de conhecimento, que foi uma jornada de muitos livros que não tinham um propósito de me tornar, né, essa pessoa que educadora parental. Eu fiz pra aprender, e hoje eu entendo como é importante as pessoas entenderem e terem, gente, às vezes você tá gritando porque você não tem repertório. E isso é muito, você encontra demais, isso é muito sério, porque assim, uma criança, ela precisa de um não, ela precisa de limites, mas o não pode ser explicado, você pode ter um approach, né, Você pode falar um approach, sim. Você pode, na verdade, chegar para o seu cliente, não tem problema, então toda a minha audiência já sabe que a gente mistura o inglês com o português. Você pode chegar para sua criança de uma forma diferenciada e falar aquele não de outra forma. Sim. Que é o que a disciplina positiva esse caminho do meio, que não é ser nem autoritário demais, né, e nem permissível demais. Tudo que é extremo, né, tudo que é polo é ruim. Tudo que é demais é ruim. Exato. Então, assim, tem pais que batem demais ou deixam a criança fazer o que querem. E tem aqueles pais também, Roberta, que eles vivem entre esses dois polos. Vai e bate na criança, fica arrependido e aí deixa a criança fazer o que quer depois porque tá com aquela culpa. Exato. E a criança entende aquilo, né? Então, assim, não sabe o que esperar dos pais, não pode confiar na inteligência emocional daquele pai, porque cada dia tá de um jeito, né? Será que hoje ele vai me bater? Hoje ele vai ser o dia que ele vai me deixar assistir televisão o dia inteiro e tomar sorvete? Pra compensar. Exato. Pra compensar. Uma das coisas bacanas também que a Jéssica falou, gente, e óbvio, a Jéssica virou educadora parental, eu nem sabia que isso, assim, existia, e eu fiquei tão contente porque com a fala dela, com o bate-papo que a gente tem tido, a gente tem visto. Eu, Roberta, sou mãe de 4 filhos e fui mãe meio que solteira de 4 filhos, né? Eu fiquei casada por um período, mas em seguida eu me separei, então eu criei meus filhos sozinha praticamente e com a ajuda, óbvio, da minha família, até do pai deles, levemente bem ausente, porém, né, com o que ele pôde entregar. E muitas coisas que a Jéssica pontuou aqui impactaram a minha vida, porque você não tem um repertório. Eu não tinha, eu vim de uma família, tanto pai quanto mãe, sem nenhum equilíbrio emocional para educar. Eu fui educada muito mais pela minha avó e pelo meu avô, que aí tinham menos equilíbrio emocional ainda. Numa época da vida onde não se tinha internet, não tinha vídeos de YouTube, não tinha Instagram, não tinha acesso fácil, né? Eu acho que nem biblioteca, nem livros, da mesma forma como tem hoje. Hoje, a comunicação, ela tá muito fácil, ela bate a sua porta, você tem possibilidade de errar muito menos, muito mais fácil acesso. Talvez em vez de você gastar tempo com besteiras, com futilidades na internet, no Instagram, às vezes você pegar um conselho que seja, né, Jéssica? Uma mentoria, entender o diferencial que você pode fazer para o seu filho. Eu, com certeza, não teria gerado tantos traumas que, mesmo tentando acertar, eu gerei nos meus filhos. Mesmo tentando fazer o certo, óbvio, né? Eu tinha 14 anos de idade, não sabia nem o certo pra mim. Né? Eu ainda precisava de uma mentoria, né, paternal ali, né? Ainda estava sendo criada, né? Estava terminando a minha educação. Mas eu entendo o quanto isso pode fazer a diferença. Então fica o meu call attention aqui pra você, pai e mãe, que está assistindo esse vídeo. Procura essa ajuda agora. Procure essa ajuda antes de tudo, para que você não cometa erros que você não precisa mais conhecer, né? Sai desse lugar da ignorância que a gente acaba vivendo e entra pro novo, porque nesse novo você pode fazer a diferença na vida do seu filho e da sua filha. Já gostei, já vou indicar Tiago e Samanta, você sabe, né? Porque agora eu sou vó, então eu já vou indicar Tiago e Samanta a fazer isso. O que eu queria entender, Jéssica? Quando você se descobriu nesse lugar, quando você teve todo esse conhecimento, isso foi óbvio, crucial
para você poder educar a sua filha e começar já, né, o início, os primeiros meses dela com isso. E na parte empresarial, na parte assim de empreendedorismo, porque óbvio que no momento você entendeu que isso fez tanta diferença na sua casa, para você, para o seu marido, para sua filha, que você resolveu fazer disso um negócio. Deu muito medo? Como é que é? Como é que está sendo esse momento? Você está vivendo isso meio que agora, né? Sim. Tem alguns meses que você começou a entender que isso você precisa multiplicar esse conhecimento. Como é que está seu coração? Bom, tem acontecido de uma forma muito natural, só que dá medo sim, porque como eu tava o tempo todo assim com um pessoal que tinha filhos e tal, eles viam o meu approach com a Kylie. E algumas pessoas ficavam curiosas e me perguntavam, foi quando eu tive a grande ideia de fazer um grupo de WhatsApp de mães. E eu não tinha nem feito o curso ainda. Então, assim, lá no WhatsApp elas me perguntavam, meu filho tá fazendo birra, o que eu faço? E aí eu lembrava, né, que a disciplina positiva tem 52 ferramentas pra você. Mas eu só quero fazer um disclaimer aqui, porque assim, tem gente que vem querendo a disciplina positiva, né, a educação parental, não é pra te transformar numa mãe perfeita e você não vai ter filhos perfeitos. Aliás, se você tiver, olha, presta atenção que alguma coisa tá errado. Exato. Não, se você, na verdade, você não tem. Então, se você acha que você tem, a sua cabeça tá errada, né? Sim, você não consegue enxergar a necessidade de ajuda. Mas sim, a disciplina positiva traz essa harmonia, né, no relacionamento entre pais e filhos. Então, assim, quando começou esse grupo, eu comecei sem nenhuma pretensão, só pra ajudar mesmo. E as meninas, meu Deus, Jéssica, tá acontecendo isso. Meu bebê tá me batendo, o que eu faço? E assim, eu li todos os livros da disciplina positiva e tava ajudando várias mães sem saber. Quando eu me peguei nesse lugar, no automático. Quando eu me peguei nesse lugar que eu entendi, falei, não, eu vou fazer disso uma profissão. Aí sim, eu falei, mas será que as pessoas realmente querem ouvir o que eu tenho pra falar? Porque muita gente ainda vem pra mim e fala assim, mas Jéssica, eu apanhei, e aí? Tipo, eu tô aqui, eu tô bem, peraí. Então vamos conversar, senta aqui, vamos conversar, você tá bem mesmo? Você lembra do que você sentia quando você apanhava? Você sentia vontade de se vingar? Você sentia vontade de, não, agora eu vou, tipo assim, um exemplo hipotético. A criança bateu no irmão, aí a mãe foi lá e bateu na criança porque bateu no irmão. Aí mandou a criança pensar, vai pensar no que você vai fazer, né? Que tem aquela coisa do cantinho do pensamento que olha, quero falar sobre isso. Esse cantinho do pensamento não funciona nem pra adulto, gente. Vai olha, não pode! Gente, eu mandava meus filhos pensar direto. Eu mandava eles pensarem direto. Vamos perguntar pra elas, qual foi das vezes que você pensou realmente, se arrependeu lá do fundo do coração? Não tem como. Até porque a criança não tem nem maturidade pra esse pensamento todo. Gente, tá vendo como vale a pena você ouvir? Aí cai sentido, cai a ficha. A neurociência anda de mão dada com a disciplina positiva. A gente entende que tem coisas que a criança não tem como entender porque não tem desenvoltura de cerebral, não tem maturidade cerebral. Sim. Então é isso. Aí a mãe vai lá, bate naquela criança, manda pensar, a criança não pensa e pode ser que aquela criança no momento de pensar, fala assim, a próxima vez eu vou bater, ela não vai nem ver. Entendeu? A próxima vez eu vou me vingar de outra forma, eu vou sair daqui e eu vou fazer aquilo que mais irrita a minha mãe. Porque tem essa... tem um desencadear de reações, né? Uma ação gera uma reação. Então isso é algo que, né, acaba acontecendo muito. Então no momento que eu decidi estudar e começar a falar, será que as pessoas vão me achar uma chata, não sei o que, e eu comecei a ver que não. Que tem mães que estão procurando sim ajuda e procurem ajuda, porque é muito mais, eu falo isso sempre, a disciplina positiva é muito mais pra gente. É isso que eu ia falar, eu acho que começa com os pais, né? Sim. Na realidade a gente acha que começa com os filhos, mas na verdade a sua mudança, porque é o seu comportamento que reflete no seu filho. Exato. Uma vez eu ouvi uma pregação de um australiano, logo no início, no início na verdade não, eu já estava com a Júlia, então não foi bem no início, eu já tinha 3, estava na 4ª filha, mas eu ouvi uma pregação que ele falava assim, que o seu filho era uma fita de vídeo virgem, né? E fita cassete virgem. Gente, eu sou da época da fita de vídeo, tá? I'm a little bit old. E ela falava assim, você recebe um bebê, é uma fita de vídeo, vídeo que fala, né? Fita de vídeo, cassete virgem. E ele chega assim na sua mão. E tudo que você tá gravando nele é a história que ele vai ler quando ele crescer.
E aquilo impactou tanto a minha vida, pena que eu já tinha gravado um monte de besteiras, né? E ali eu tentei, óbvio que eu gravei outras milhares de besteiras, porque a gente até tentando acertar, a gente erra. Mas eu fiquei pensando naquilo em todo o tempo, até hoje. Meus filhos hoje, a mais nova, que é a Júlia, já não é mais nova, né? Eu falo que ela parou com 21, mas na verdade ela já tá com muito mais. Felipe já vai fazer 30 esse ano, e eu fiquei pensando nisso sempre. Toda vez eu falo, cara, o que eu tô gravando nessa fita? E é isso que você falou, os pais que se derem conta hoje que eles podem gravar coisas diferentes. Se eles se tratarem, eles vão passar coisas diferentes para os seus filhos. Sim. Então é muito bacana isso. Me conta uma coisa, como que funciona isso hoje para você? Cara, como é que eu vou conseguir ser mãe, mudar totalmente, porque eu sei que paralelo a isso ainda você estava trabalhando. Ainda não é isso? Ainda está trabalhando até hoje. Então ela ainda trabalha, ela é mãe e ela está começando a empreender num ramo totalmente diferenciado. Então tem preparação, tem estudo, ela é esposa, tem todas as obrigações, mora aqui nos Estados Unidos, que a gente tem, óbvio, dificuldades, né? Que a gente tem que ter, não é, você não consegue ter uma babá, mas uma pessoa para vir limpar a sua casa todos os dias, mas né, as ajudas, elas são bem menores. Sim. E como é que tá sendo isso para você? Como é que você entendeu que você consegue organizar isso para empreender no novo? Olha, eu descobri na rotina. Eu não tinha rotina, eu sou uma pessoa que eu detestava a rotina, Roberta, completamente. Eu queria ser aquela pessoa que, né, saía, não tinha hora pra voltar, e aí eu chegava em casa, sei lá, 6 horas da manhã e achava fantástico. Aí eu comecei a ler a respeito disso, falando, poxa, o bebê tem que ter uma rotina, né? Eu preciso mudar a minha vida. E daí, da gravidez, porque eu comecei tudo na gravidez, assim, eu entendi que aquele era um momento... Foi um divisor de águas, Foi, né? total, né? A Gente. Jéssica antes da gravidez e a Jéssica depois de ser mãe, porque é incrível como mudou. Eu falei, não, eu tenho que criar uma rotina de dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário, e isso é tão louco, assim, que é tão eficaz, que eu via que a minha filha, eu acho que na barriga, parece loucura isso, mas tem gente que fala assim, nossa, eu acordei com meu filho mexendo, cara, a Kylie dormia a noite inteira na barriga, porque ela mexia muito, mas ela mexia a partir do momento que eu acordava. Olha. Era raro ela mexer, assim, enquanto eu tava dormindo. Às vezes até eu acordava à noite, assim, porque grávida, né? Vai no banheiro 200 vezes. Exato. Eu acordava com minha mão, será que tá com tudo alguma bem? coisa, né? Será que tá tudo bem? Passava a mão, tá aí, filha. E sentia uma coisinha assim, mas isso foi uma coisa que eu comecei na rotina. Então, assim, hoje em dia eu tenho horário pra exatamente tudo, pra poder colocar isso tudo da minha vida, pra juntar todos os pratinhos, né, que fica rodando Sim. Nós somos mãe malabaristas, exato. Aí, então, tem mulher pratinho... é malabarista, né? Exato, total. Boa essa. Aí eu comecei a entender isso, porque assim, né, se minha filha fosse dormir, por exemplo, 7h30, se eu tivesse essa rotina, eu sei que de 7h30 às 9 eu posso ser a esposa que meu parceiro precisa. E aí depois que ele vai dormir, eu posso estudar, entendeu? Isso. Porque ele dorme mais cedo e tal, trabalha mais pesado, então eu posso estudar, daí eu acordo no outro dia, então tudo isso cabe se você se organizar, assim. Tem muita gente que fala assim, nossa, como é... Isso é outra coisa também que é uma ferramenta de disciplina positiva, né? Que se você tem filhos pequenos, é essencial a rotina. Não tem como. Pra você poder dar conta, você precisa ter esse planejamento. E se você se planejar, você vai ver que cabe sim tempo pra eles, tempo pra cuidar de você, tempo pra tudo, porque a gente também é importante. Por isso que você tá fazendo, né, esse mês tão especial pra gente se cuidar. Principalmente para poder entender, né? Eu trabalho também muitas horas por dia e tenho uma vida bem acelerada, e eu tenho falado, principalmente o ano de 2020 foi um ano super marcante, né? Eu tenho falado que eu vi que cada vez mais você consegue fazer tempo para tudo na vida, para tudo. Por mais que seja super ocupado, trabalhe muito, tenha muito filho, ou tenha muitas coisas para fazer, ou se ocupou com muitos esportes e afazeres, tudo tem tempo, uma vez que você consegue realmente, como você falou, organizar, né? Eu acho que isso é bem importante. Sim, redefinir prioridades às vezes. Isso é outra coisa importante, hein, gente? Eu tô meio que nesse ensinamento também. As minhas novas prioridades, assim, sabe? Recolocar algumas coisas, e principalmente coisas que às vezes a gente deixa passar na corrida do dia a dia. Sim. E a gente deixa passar, e você voltar ali, aquele cara, não, aquilo faz muita diferença na minha vida. Eu preciso colocar aquilo de novo na minha vida, porque faz parte do meu quadro de prioridades. Sim. Muito obrigada pelo seu tempo, eu amei. Gente, eu queria deixar alguns highlights, né, como eu sempre falo, da história da Jéssica aqui, do que eu vi, do que eu escutei. E principalmente do que a gente conhece, né, dessa trajetória de estar convivendo, mesmo que separadas, né, distantes, mas sempre uma acompanhando a outra ali, principalmente pelo Instagram, pela internet, para
na sua vida, faz uma análise, mas não acha que você, para abrir uma nova caixa, você está perdendo uma outra caixa, né? Então eu achei muito bacana quando a Jéssica falou, não, ela já estava com uma carreira definida profissional, ela estava com a vida dela organizada, ela era maquiadora, daquilo que ela queria, e aí apareceu uma nova caixa na vida dela, que foi a maternidade. E nessa caixa da maternidade vieram tantas surpresas que veio um novo projeto profissional e ela mergulhou com tudo. Então, não bloqueia a sua vida, não coloca assim limites de quantas caixinhas. Eu tô falando das caixas hoje porque hoje pela manhã eu tava pensando sobre isso, né? Quantas caixas a gente consegue administrar nas nossas vidas, né? Não abre muito uma caixa sem você achar que você, não, se eu abrir essa eu não consigo fazer outras. Não, você consegue acomodar várias caixas e também não ter medo de fechar algumas. Então isso eu acho que é bem importante, né? Você não perdeu porque você deixou aquela carreira ali, estacionou ela, quem sabe daqui a pouco você reutiliza ou faz uma outra coisa, ou aquilo foi bom para aquele período, né? Aquilo que fez aquela Jéssica crescer e amadurecer. E aí Deus até, como a gente acredita em Deus, né? A gente sabe que começa com Ele mesmo, Deus até te deu a possibilidade de você ver outras coisas, né? E tá em outros projetos. Me fala qual o recado que você quer dar aí para essas mulheres, principalmente que estão tentando empreender em algo, começando em algo, ou pensando, tendo uma ideia e às vezes o medo principalmente tem parado elas. Bom, não tem como não agradecer a Roberta. Eu sei que ela é cheia de coisas para fazer. Uma mulher incrível, empreendedora, amiga, irmã, mãe, uma ótima mãe. Apesar de você não ter tido essa informação na sua época, eu tô aqui perto das filhas dela e a gente vê que deu certo. Porque mesmo no erro, Deus honra o nosso amor. Então foram educadas, talvez não com toda a informação que hoje eu tenho, mas foram bem educadas, estão aqui, são pessoas lindas e é uma família muito unida. Então eu preciso te agradecer porque eu sei que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e tirou do seu tempo para me chamar e para me dar esse espaço e falar dessa paixão que se tornou uma missão. Bom, o meu recado pra você, mãe ou pai, né? Porque é importante também. Isso. A mãe não precisa fazer tudo, né? Se o pai estiver cooperando ali, vai ser até mais leve pra vocês. É o seguinte, peça ajuda. Entenda que você não precisa ser o que os seus pais fizeram com os seus filhos. Se você tá se vendo gritando demais, batendo demais, você precisa de ajuda. A disciplina positiva pode trazer para você essa autorregulação. É você, em meio ao conflito, o que você tem feito? Se você não tem gostado da sua versão em meio a um conflito com os seus filhos, ou até com o seu marido ou no seu ambiente de trabalho, você precisa de ajuda. E não é feio pedir ajuda. É muito importante pedir ajuda. Reconhecer que você precisa, né, de alguma coisa. Então, se você precisa disso, a disciplina positiva ela tá aí para te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. Entre em contato, peça ajuda mesmo, e essas ferramentas podem sim mudar não só a sua vida e a sua relação. Eu falo que a disciplina positiva ela traz uma harmonia, sabe, nos relacionamentos. Não certeza, só isso, mas nesse processo você pode se tornar uma melhor versão de você. E quem não quer isso, né? Fica com essa, gente. Aprenda que você pode e precisa a cada dia se tornar uma melhor versão de você mesma.